Agora eu vou falar sobre insetos praga, tá? Eu falei sobre insetos benéficos, mas de maneira geral eu vou colocar aqui como que um resumo dos principais tipos de danos que os insetos podem causar em um povoamento florestal, como que você entende tudo isso, e aí mais para frente também eu vou dizer aqui quais são as principais formas de manejo dos insetos praga num povoamento florestal, seja floresta nativa ou seja floresta plantada, tá? Então vamos lá. Então, ó, primeiro, eu até separei aqui por quais tipos de dano esses insetos podem causar, tá? Então, insetos pragas que podem causar, por exemplo, desfolhamento, ó, ele causa estresse nas árvores e as torna mais suscetíveis aos ataques por outras pragas, né? Então, o desfolhamento, além, claro, do estresse e de tornar a planta mais suscetível, o desfolhamento ele diminui o ritmo de crescimento das árvores, porque se a árvore está sendo desfolhada, ela vai realizar menos fotossíntese, consequentemente, ela vai crescer menos. Dependendo da fase do plantio do povoamento florestal, por exemplo, se for um plantio com mudas jovens, um plantio recém-iniciado, um único formigueiro pode causar aí a mortalidade de um plantio inteiro, tá? Então, ó, quais são os principais insetos que causam desfolhamento? Né? Formigas, lagartas, sejam lagartas de mariposas, lagartas de outros tipos de insetos, ou seja, lagartas que comem as folhas das árvores, né? Gafanhotos e grilos, né? Então vocês podem ver aqui pelas fotos que eu separei aqui, tá? Deixa eu ver se tem como acrescentar o mouse aqui na apresentação. Acho que não tem, não consigo. Mas vocês conseguem enxergar bem aí, né? Então, tem uma primeira foto aqui, nessas duas fotos que estão em cima, né? Na do lado esquerdo, você vê aí um formigueiro bem grande aqui no meio do plantio. Nessa foto que está na parte direita, aqui na de cima, você vê aqui uma lagarta se alimentando das folhas. Dessas três fotos que estão aqui embaixo, aqui está do lado esquerdo, você vê um plantio aqui, que eu acredito que seja um plantio de eucalipto, já praticamente todo desfolhado. Na foto do meio, aqui na parte de baixo, você vê grilos se alimentando das folhas. Então, você imagina uma nuvem de grilos e gafanhotos, o tanto de estrago que eles podem causar. E na parte inferior direita aqui, ó, você vê que um outro inseto, acho que aqui, se não me engano, é uma foto de uma folha de teca, né? O estrago feito aqui também nessa folha de teca causado por desfolhamento de insetos, tá? Então, esse é um primeiro tipo que eu separei aqui do tipo de dano que o inseto praga pode causar, tá? Um outro tipo agora, ó, aliás, continuando aqui no desfolhamento, tá? Essa foto aqui foram fotos que eu tirei num outro plantio aqui que eu acompanho também, tá? Que esse aqui é um desfolhamento, só que eu achei interessante trazer esse caso aqui para vocês, que nessa foto da esquerda, vocês percebam aqui que na borda das folhas, a borda da folha, ela tá como que dobrada. E aí, na foto da direita, quando a gente desdobrava a folha, a gente verificava que tinha lá uma ninfa, né? De uma larva que ainda iria eclodir ali naquele local. Esse inseto foi justamente o inseto que aconteceu lá no caso que eu mencionei, no caso do fogo, tá? Aqui era uma larva de uma lagarta desfolhadora de teca, né? Eu não lembro agora nem o nome científico, mas não tem problema, né? O importante é a gente saber que era uma lagarta que ela atacava dessa maneira como vocês estão vendo, né? A borboleta, o adulto, ela colocava ali, ela enrolava as folhas e ali por dentro ela colocava essa ninfa. Quando essa ninfa dali de dentro saía a lagarta, é que a lagarta se alimentava das folhas. Então, até isso aí foi um estudo, um levantamento que a gente teve que fazer, até mesmo para saber qual que era o tipo de controle a ser feito. Porque vocês percebam que como a folha ela está enrolada, dobrada, isso formava como que até mesmo uma proteção para aquela larva. Então, não adiantava simplesmente a gente jogar ali um produto, um inseticida naquela larva. Nesse caso, o que a gente estudou ali foi que o melhor a se fazer era uma vez que as larvas estavam se alimentando das folhas, então aí sim a gente tinha que esperar chegar nessa fase do inseto para daí aplicar algum produto ali para matar o inseto já na fase de larva, né?
Então, foi um caso bem específico que a gente chegou nessa conclusão simplesmente verificando ali, estudando o que era o caso, tá? Então, fica a dica para vocês, né? Nesse caso de lagarta desfolhadora de teca, você tem que esperar como que o inseto, a larva eclodir, para daí você fazer ali a aplicação do produto, tá?